a mudança de hábitos da sociedade, em um novo espaço tecnológico, a publicidade teve que se renovar para conseguir chamar a atenção. É possível encontrar propagandas em meios inusitados, sendo chamadas de mídias alternativas. O professor da Escola de Comunicação da USCS, Leandro Nove, está aqui para entendermos melhor do assunto. Olá, professor, tudo bem? Olá, Carol, tudo bem? Professor, o que pode ser transformado em uma mídia alternativa para a propaganda? Bom, a gente precisa entender, Carol, o conceito que está por trás dessa propaganda chamada de alternativa, né? Esse conceito começou a ser trabalhado assim, na metade do século XX, em oposição às mídias que eram consideradas tradicionais na época, né? A TV, o rádio, as revistas, os jornais. Então, as novas mídias que foram surgindo, a apropriação de novos espaços, deram origem a esse termo, mídias alternativas e, consequentemente, a propaganda alternativa. Então, não se trata de um novo tipo de propaganda, de uma nova forma de propaganda, mas sim da apropriação de novos espaços para a transmissão dessa mensagem publicitária. Entendo. Quais seriam as vantagens oferecidas desse novo modelo, né, entre as mídias convencionais? Eu acredito que a primeira vantagem que a gente pode apontar está relacionada com custos. Então, as mídias tradicionais, até pelo excesso de busca, de procura e tudo mais, acabaram se tornando muito caras, inviáveis para a maioria das empresas. Então, só os grandes anunciantes, aquelas empresas que tinham assim, grandes verbas, que conseguiam colocar sua mensagem publicitária nas mídias tradicionais. Então, as mídias alternativas, elas surgiram como uma possibilidade para aquelas empresas que, então, até então não tinham espaço para divulgarem sua mensagem. Então, acho que o custo é a primeira a que salta aos olhos em termos de vantagem. E outra, a questão da dirigibilidade. Quando a gente fala das mídias tradicionais, a gente está muito associado àquele conceito de mídia de massa, né? Que acaba sendo extremamente dispersivo. Então, a tua mensagem, a tua comunicação, ela acaba chegando para o público que te interessa, mas também para milhares de outras pessoas. Então, o diferencial delas pode ser que tenha facilitado? Eu acredito que a gente pode entender assim, por ela ser uma mídia mais dirigida, a eficácia dela acaba sendo maior. Eu acho que o grande conceito que a gente tem que trazer é que não se pode enxergar as mídias tradicionais e as mídias alternativas como concorrentes, né? É a interação delas que potencializa esse resultado. Então é lógico que nem toda empresa consegue um espaço numa mídia tradicional, né, por conta dos custos que a gente comentou no começo. Mas se você tiver a possibilidade de usar esses dois espaços, com certeza você vai estar potencializando a tua campanha, a tua ação publicitária. Você acha que esse estilo interage melhor com o consumidor? Com certeza. Também por dois aspectos, né? Quando a gente pensa, falando em mídia alternativa, a gente tem que separar as mídias online das mídias offline, né? As mídias que estão dentro desse cyberespaço, as mídias digitais, daquelas mídias que, apesar de não serem as tradicionais, ainda são convencionais, né? Que estão desplugadas. Então, quando a gente pensa na mídia digital, aí fica muito claro esse conceito de interação. A mídia digital, uma das características é a interatividade. Então, quando você molda uma campanha, por exemplo, ou uma peça publicitária, em que você chama o consumidor para participar, em que ele pode comentar, ele pode curtir no Facebook, por exemplo, essa interação ela fica muito visível nas mídias digitais. Mas também nas mídias que não são plugadas, também existe uma interatividade maior no sentido de a mensagem é dirigida exatamente para aquele público que eu quero atingir. Então, ela fala melhor com o público-alvo. Ela fala melhor, de uma maneira menos específica. Mas as redes sociais também não poderia ser considerado um público-alvo? Com certeza. As redes sociais, se a gente falar de mídia social como um todo, é um grande foco para os publicitários em termos de dirigibilidade. Porque quando você parte do princípio de uma rede, o que caracteriza uma rede? Né? Existe um interesse comum que une aquelas pessoas, as pessoas que fazem parte daquele determinado grupo. Então, se eu consigo enxergar qual é o interesse que move aquela ação, a minha mensagem, a minha comunicação pode ser extremamente dirigida para os hábitos, para os gostos daquele público. O marketing de guerrilha, ele tenta de qualquer forma induzir o consumidor a ter aquele produto, né, ou serviço que ele está oferecendo. Será que ele poderia ser considerado uma mídia alternativa? O conceito de marketing de guerrilha, Carol, ele ultrapassa um pouco a esfera da propaganda alternativa, da mídia alternativa.
Para a gente entender o marketing, a gente tem o conhecido como mix de marketing, os 4 Ps, né? Então a gente está falando não só da promoção, da propaganda que está ali, mas a gente está falando também de preço, de praça e de produto. Então, se a gente voltar para a origem dos dois conceitos, aí sim a gente acha a relação. Por quê? O marketing de guerrilha ele nasceu como uma forma das pequenas empresas reagirem àquela ação de uma grande empresa que estava muito mais bem preparada, que tinha muito mais recurso e tudo mais. Então, só que essa ação não se limita à ação de propaganda. Ela está lá também na ação de produto, numa estratégia de preço diferenciada. Então, a origem foi daí. Depois ela foi sendo apropriada também por grandes empresas que procuravam ações diferenciadas para ganhar mercado, para se posicionar no mercado. A propaganda alternativa, a origem, a ideia inicial dela, também faz com que pequenas empresas consigam levar a mensagem publicitária e aí encarar as grandes empresas que aí sim estão presentes na mídia tradicional. Então, se a gente for considerar esse aspecto de uma pequena empresa poder se apropriar dessa ferramenta para ir competir, para ir ganhar competitividade de mercado, aí sim existe uma relação. Mas é importante entender que assim, o marketing é um conceito que engloba a propaganda, seja ela alternativa ou não, né? Mas que também tem outras decisões estratégicas envolvidas aí. As novas mídias digitais, os tablets, os smartphones, né? E os meios também vêm se convergindo. Como que isso pode alterar na criação para as propagandas alternativas? Eu acredito que o ponto não seja a criação em si, mas a gente pode entender todas essas novas mídias como um campo muito rico para as mídias alternativas. Se a gente for entender as características principais dessas mídias digitais, né, a gente pode falar aí de umas 3 ou 4 características que definem bem como essas mídias se comportam. E aí a gente começa a entender o espaço que se cria para a mídia alternativa. Então, por exemplo, uma das características de destaque da mídia digital é a interatividade. Então, a mídia alternativa, por ter essa característica de ser bem dirigida, de focar um público-alvo e tudo mais, quando eu falo de um meio que permite interagir, que faz com que a minha marca seja trabalhada pelo consumidor, a mensagem não seja apenas recebida, mas ela é recebida, ela é assimilada, ela é partilhada, ela é retrabalhada. Então, tudo isso contribui demais com o processo publicitário. Então, sem dúvida, a interatividade ajuda demais. A dirigibilidade dessas mídias é um foco também, é uma grande vantagem que a gente consegue ter na mídia digital frente às mídias não plugadas aí. Por quê? Eu consigo mapear hoje, por uma série de sistemas de inteligência computacional e tudo mais, o perfil e os hábitos, tanto de compras como de navegabilidade daquela pessoa que está acessando uma internet, por exemplo. Isso faz com que eu consiga identificar potenciais de dirigir muito melhor a minha mensagem. Então, a minha mensagem ela fica muito mais diretamente ligada ao público-alvo que eu estou querendo acessar. Uma outra característica, a rastreabilidade. Então, com as mídias digitais, a gente consegue ter rapidamente um histórico, uma amostragem de qual está sendo a reação do público àquela campanha. Então, você consegue, com isso, medir se o resultado está sendo alcançado, se você precisar fazer alguma correção de rota, precisar alterar alguma coisa, a mídia digital te permite isso com muito mais facilidade do que a mídia tradicional. Seria meio a internet? Principalmente a internet. Na verdade, a internet é esse grande meta-meio, né, para onde tudo converge. Então, hoje a gente fala de TV digital, a gente fala de smartphones e tudo mais, mas existe um ponto de encontro, que é essa conexão da internet. Então, a internet é esse meta-meio que reúne tudo. Então, a gente sempre tem que estar de olho na internet quando a gente fala de mídia digital. Então, e um outro aspecto que é interessante a gente pensar, principalmente quando a gente fala de smartphones ou dos tablets, é a questão da acessibilidade. Você tem, por exemplo, quando você usa o smartphone como uma mídia, uma mensagem por meio de um smartphone, né? Essa mensagem está disponível para o usuário 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana. A gente tem pesquisas, dados de pesquisas que mostram, e principalmente esse público abaixo dos 25 anos, dorme com o celular do lado. Né? Embaixo do travesseiro, né? Exatamente, carrega o celular o tempo inteiro. Então isso faz com que a tua mensagem esteja ao lado do público sempre que ele quiser acessar. Muito diferente do que era numa revista, por exemplo, né? Que você até podia levar, mas que não te acompanhava.